Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para fazer um apanhado das leituras que eu fiz para a Maratona Estações Literárias, versão de outono 2.0. A maratona chegou ao final. Se vocês viram o vídeo, se vocês têm estado a participar, sabem que outono foi a nossa última edição da Maratona Estações Literárias. Foram 2 anos de excelentes leituras, de muita gente a participar, muita gente a partilhar leituras, uma coisa que nos deixou de coração muito, muito cheio. Mas chegou a altura de partir para outros projetos e de deixar então a Maratona Estações Literárias. E outono foi a nossa última estação. Nós tínhamos começado no inverno de 2019 para 2020 e portanto terminamos agora no outono de 2022. E o que eu venho fazer hoje é então dizer que livros é que eu li para cada uma das categorias. Desta vez correu um bocadinho mal. Durante novembro eu li pouquíssimo, li mesmo muito pouco. E portanto eu desta vez só consegui preencher 10 das categorias. Espero que vocês tenham andado a fazer leituras muito boas. Apesar de eu ter ficado com poucas categorias preenchidas, os livros que li foram muito bons. E portanto eu vou passar a falar sobre cada um deles. Portanto, acabei por não ler nem um livro que foi recomendação de blogger, instagrammer, booktuber, bookstagrammer. Não li. Também não li um livro começado por O. E na realidade nenhum dos livros que eu li tinha sequer um artigo definido para eu poder pôr aqui. Portanto, esta categoria ficou por preencher. Para a categoria de um livro com uma dinâmica escolar, eu li aqui o A Very Large Expanse of Sea, de Tahara Mafi. Foi um livro que eu gostei imenso e que eu recomendo a toda a gente que tenha interesse em saber um pouco mais sobre muçulmanos, sobre hijabis, sobre como foi para alguém que é muçulmano depois do 11 de setembro. No fundo, acaba por estar aqui muito da perspectiva da personagem principal e pode ser às vezes um pouco enviesada porque ela tem a percepção de que as pessoas olham para ela de determinada forma, que poderá ser verdade ou não. No entanto, é então passado aqui na escola depois do 11 de setembro, cerca de um ano depois do 11 de setembro, e temos aqui uma rapariga a tentar adaptar-se à escola, a tentar fazer novos amigos, e vai ser muito interessante ver a forma como ela se vai descobrindo através dos olhos dos outros, e é extremamente especial ler este livro e eu gostava que ele estivesse traduzido, tenho pena que não esteja. Depois, na quarta categoria era ler um livro de um autor LGBTQI+, e eu para aqui li Maurice, do E.M. Forster. Um livro que foi publicado póstumamente e que acaba por nos mostrar aqui a história do Maurice enquanto ele se descobre a ele próprio. Nós temos aqui duas personagens principais, temos o Maurice e temos o Clive. O Maurice tem muitas dúvidas sobre tudo, sobre quem ele é, sobre a posição dele na sociedade, sobre a forma como se relaciona com os outros, mas principalmente sobre quem ele é e aquilo que é esperado dele. E temos o Clive que tem todas as certezas do mundo em relação a quem é, as pessoas de quem gosta, aquilo que vai estar no futuro dele. Portanto, temos um personagem com muitas dúvidas e um personagem com muitas certezas, e à medida que nós vamos avançando na história vamos perceber que às vezes ter todas as certezas não é assim tão certo, e ter muitas dúvidas não significa que seja uma pessoa que passa um pouco à nora pela vida. E portanto temos aqui dois personagens que são extremamente diferentes e que acabam por nos trazer duas perspectivas de uma vida e que é muito interessante. E para quem gosta de Heartstopper, vocês vão gostar muito do início deste livro, é só o que eu tenho a dizer. Acho que é bastante, eu só me estou a lembrar da palavra endearing, é carinhoso, é um livro com um início muito carinhoso. Para a categoria de um livro sobre saúde mental, tenho aqui o Já Sou Normal, de Holly Bourne, um livro que acaba por nos mostrar aqui como é viver com um distúrbio obsessivo-compulsivo ao ponto em que a pessoa tem de estar medicada e está a deixar a medicação. Nós temos aqui uma adolescente, teve uma crise muito grande de distúrbio obsessivo-compulsivo, teve de ser medicada, teve de sair da escola e agora está a tentar retomar a sua vida normal. No entanto, o que é normal? O que é que ela acha que é normal? Será que normal é uma coisa que seja assim tão linear? É o que ela vai descobrir. E portanto temos aqui esta personagem que está a tentar deixar a medicação e a tentar encontrar o seu lugar. Então, todos estes livros são sobre encontrar o seu lugar nos sítios onde estão, não estou a perceber. Pronto, tenho aqui um padrão nos meus livros. Ela está a tentar encaixar-se na vida escolar, a tentar fazer novos amigos, a tentar dar mais atenção à escola, dar atenção a ela própria. No entanto, ela está aqui a esconder a sua saúde mental e isso poderá vir a trazer problemas. E portanto ela vai descobrir, será que ser normal é assim tão bom?
Foi um livro que eu gostei muito de ler, até porque não é muito habitual encontrar distúrbio obsessivo-compulsivo nos livros e, portanto, fiquei muito satisfeita com este livro, até porque gostei mais da forma como os assuntos são tratados neste do que no livro anterior que eu tinha lido da autora do Isto Só Acontece nos Filmes. Portanto, muito bom. Para a categoria de ler um livro que tivesse bruxas e ou fantasmas, eu acabei por escolher aqui All the Bad Apples, da Moira Fowley Doyle, um livro que eu sabia que à partida tinha bruxas e que possivelmente teria fantasmas. A verdade é que tem ambas as coisas e não da maneira como nós achamos que tem. Pelo menos eu fui um bocadinho, não digo a engano, mas pensei que fosse algo mais pelo lado da fantasia, quando este livro de fantasia tem pouquíssimo. E portanto, temos aqui a história de uma família ao longo de várias décadas, eu diria até séculos, e vamos vendo de que forma, à medida que o tempo foi passando na Irlanda, que é onde esta história se passa, a sociedade foi criticando, ou a forma como foi lidando com as pessoas que eram diferentes. E por diferentes entenda-se que pode ser qualquer coisa, incluindo gravidez fora do casamento, ou então o facto de uma criança ter nascido fora do casamento também acabava por influenciar na vida dessa pessoa. E então nós temos aqui as maçãs podres desta família. Vamos ver de que forma, à medida que o tempo foi passando, esta família teve sempre algumas pessoas que acabaram por se destacar, por irem contra as normas da sociedade, por fazerem alguma coisa que ia contra aquilo que era considerado respeitável pela sociedade, e de que forma isso acabou por afetar a família em si, e de que forma isso começou para aí no século XVIII e continua ainda no século XXI. É extremamente desolador para nós pensarmos quantas coisas ainda têm de mudar. Estamos a falar num país europeu que está já ali ao lado, um país que supostamente é muito evoluído em muitas coisas, mas depois há certas coisas que ainda estão tão longe de evoluir, porque é um país ainda em que a religião tem um peso muito grande à semelhança de Portugal, e isso acaba por fazer com que muitas vezes as mentalidades fiquem um bocadinho para trás e uma coisa não está relacionada com a outra, ou não deveria estar relacionada. No entanto, nós vemos que ainda há aqui muito caminho para desbravar a nível de direitos humanos, e este livro é só fantástico. Depois tenho aqui um caso muito peculiar, que é, eu acabei por não ler nenhum livro de autora nacional, e o livro que eu comecei para o autor nacional foi aqui o Embaixada, do Nuno Ferreira, e a verdade é que eu não acabei este livro. E portanto foi um pequeno flop para mim, não funcionou. E eu ainda hei de falar sobre ele nas leituras de novembro e dezembro. Tenho muita pena, mas foi daqueles que comecei e ainda me forcei a ler até onde li, mas não estava a dar. Portanto, a autora nacional não li e a autor nacional ficou pelo caminho. Às vezes acontecem coisas destas. É muito raro, mas eu também deixo livros para trás. Para a categoria de ler um livro que tivesse uma biblioteca ou uma livraria, eu pus aqui a Strange Dreamer. Finalmente eu li este livro, já estava cá em casa, sei lá, há 2 anos à espera que eu chegasse a ele, e finalmente chegou a ele, e eu adorei este livro, eu amei este livro. A atenção aos detalhes, a atenção ao que faz de nós dragões de biblioteca é lindíssimo. As histórias, o facto de nós sermos sonhadores, de a nossa mente ser tão rica em material de coisas que acontecem para além da nossa realidade. Este livro é lindíssimo e foi perfeito para esta categoria, porque fala muito sobre bibliotecas, sobre livros, sobre o poder que os livros têm para nos fazer passar para lá da nossa realidade e fazer com que o nosso mundo seja mais rico e mais bonito do que a realidade fora de nós, e é simplesmente lindíssimo. Para a categoria de ler um livro do meu género favorito, eu, no fundo tenho aqui um 2 em 1. Tenho aqui o Under the Whispering Door, do T.J. Klune. É fantasia e fala sobre luto, são 2 das minhas coisas favoritas. A forma como está escrito é diferente de qualquer coisa que eu já tenha lido, até porque geralmente nós pensamos no luto como uma perda pessoal que nós tivemos de alguém ou de alguma situação na nossa vida, de alguma diferença na nossa vida, mas é uma coisa que nós lidamos em vida, e aqui o luto é uma coisa que é tratada pós-morte. Portanto, temos uma personagem que morreu e que vai ter de fazer as pazes consigo próprio, com o facto de não ter sido uma boa pessoa enquanto viveu, e o facto de ainda estar a tempo de mudar isso
na realidade onde está, na vivência que ele ainda está a ter, apesar de já não estar vivo. É um livro que eu gostei imenso de ler, um livro que eu de certeza que irei ler mais vezes, porque é daqueles livros para reler. No fundo é o meu segundo TJ Klune deste ano. Não vou dizer que é um favorito da vida, como disse, do House in the Cerulean Sea, porque é só extraordinário, mas foi um livro que eu gostei muito das personagens, a forma como ele vai descobrindo coisas sobre ele próprio e que as limitações muitas vezes são impostas por nós e que nós temos sempre a tempo de mudar e de ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Para a categoria de ler um livro cujo título e nome de autor compusesse a palavra terror, eu tenho aqui Torturado, de Itamar Vieira Júnior, um livro que eu li em novembro, um livro do qual eu ainda não falei aqui no canal, e um livro do qual eu gostei muito, é muito interessante. É um livro que vai focar na história de duas irmãs, uma delas vai perder a língua e, portanto, nós nunca sabemos muito bem no início qual das duas irmãs ficou sem a língua e sem a capacidade de falar, e a forma como elas se relacionam entre elas, o facto de uma conseguir perceber o que a outra quer dizer e acabar por ser a voz da que a perdeu. É muito interessante ver a relação entre elas, a forma como elas são tão próximas e depois acabam por se distanciar um pouco, os ressentimentos que vêm daí, não só de uma poder falar e a outra não, mas o facto de uma delas se afastar, o que acabou por fazer com que a comunicação com outras pessoas da outra irmã fosse muito complicada. É um livro muito interessante e de certeza que se o autor voltar a escrever algum livro, que tanto quanto sei não é o foco dele, eu provavelmente vou ler, porque gostei muito da escrita, é muito bonita, fez-me ir pesquisar várias coisas. É uma escrita com um português muito próximo do português europeu, no entanto tem muitas palavras que são brasileiras e, portanto, eu dei por mim várias vezes a ir ver o que era determinada fruta, porque a forma como ele descreve as coisas que se passam no dia a dia, o prazer que elas têm de coisas pequenas, muitas vezes frutas que eu encontrando pelo caminho, fez com que eu fosse pesquisar e foi uma leitura muito rica e que efetivamente gostei muito de fazer. Para a categoria de ler um livro de um autor que partilhasse iniciais comigo, eu tinha AFAL e não li um único. Na minha casa inteira dos livros que eu tenho por ler só havia um, que era do Frederico Lourenço, que é o Pó de um Desejo Imenso, que eu senti que não estava na altura e de qualquer forma não ia conseguir chegar a ele, porque lá está, eu estive a ler muito pouco. Vou ler entretanto um livro que daria para essa categoria, que é o 50 Palavras para Chuva, que provavelmente até poderia ter conseguido ler antes, mas não consegui e portanto esta categoria ficou por preencher. Para a categoria seguinte, que era ler um livro cuja capa tivesse tons de amarelo ou castanho, eu tenho aqui Duna. Este livro levou-me algum tempo a ler porque as coisas que estão aqui também são para serem interiorizadas, são para ser pensadas. Há muitas coisas que às vezes são um pouco difíceis de acompanhar porque nós estamos aqui a seguir personagens que conseguem ver para lá daquilo que as outras pessoas veem, depois vêm caminhos que se cruzam no futuro, potenciais coisas que podem vir a acontecer e isso faz com que seja um livro um pouco difícil de acompanhar. No entanto, é muito interessante e eu estou muito ansiosa para pegar no seguinte, no Messias de Duna, para perceber onde é que isto vai, porque apesar disto ser um pequeno tijolo, é só o início da história. E eu tenho certeza que daqui para a frente as coisas vão começar a desenrolar muito mais. É uma história que se desenrola de forma muito lenta, mas que tem muita política, muita intriga política, muitas coisas relacionadas com a ecologia que eu tenho certeza que daqui para a frente vão ser mais exploradas e efetivamente muito interessante, vale a pena e não é para toda a gente. Este não é para toda a gente, porque a nível de descrições é um livro pesado, mas muito interessante. A categoria 14 de ler uma compra recente também não aconteceu, porque todas as compras recentes que eu tenho, que li, já estão noutras categorias e, portanto, não aconteceu. E um livro que tivesse mais de 400 páginas, que foi a última categoria que eu preenchi, foi aqui o Will, do Will Smith, que tem 432 páginas, 33. Gostei imenso deste livro, entretanto se não saiu já a sugestão de leitura para este livro, deve estar para sair. Eu gostei mesmo muito. Will Smith é uma pessoa que me deixa muito curiosa sobre a personalidade dele, as coisas que ele já conseguiu, o caminho que ele traçou em Hollywood, todas as áreas em que ele já deu cartas. E portanto eu gostei mesmo muito deste livro. Se não leram ainda, se têm algum interesse no Will Smith, leiam porque vale muito a pena. À semelhança do livro do Trevor Noah, Sou um Crime, parece que nós estamos a ouvi-los
a falar. Portanto, nós estamos a ler e é como se estivéssemos a ouvir as pessoas a falar connosco e a ter uma conversa tocato lá, um tete-a-tete, e é muito, muito interessante. Ficou então por preencher a última categoria de ler um livro com menos de 200 páginas. E estas são então as categorias que eu preenchi para a Maratona Estações Literárias versão de outono. Como podem ver, eu preenchi 10 categorias em 16. Foram meses complicados. Este final de ano foi muito complicado. Espero que as vossas leituras tenham corrido melhor que as minhas. No fundo não correram mal, porque só está aqui um livro que eu não gostei e ao ponto de o deixar. No entanto, todos os livros que estão aqui foram muito bons, foram coisas que eu gostei imenso de ler, coisas que acabaram por me enriquecer enquanto pessoa. Portanto, digam-me nos comentários se estiveram a participar, se leram algum livro que tenha sido assim espetacular e que tenha entrado para os vossos favoritos, se gostaram de participar na maratona, se começaram de início, se foram até ao fim, se foram participando à medida que conseguiam. Digam-me isso tudo nos comentários. Muito obrigada por terem participado, quem esteve a participar. Muito obrigada por acompanharem aqui quem não esteve a participar. Portanto, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!